Graça e paz. Queria convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Quero agradecer o convite que me foi feito de estar aqui nessa semana, nesse fim de semana de celebração dos 80 anos desta igreja. E poder estar aqui com vocês nessa ocasião é motivo de muita alegria, muita alegria. Lucas capítulo 15. Meus irmãos, eu já preguei tanto esse texto, de tantas vezes, de tantas formas. E cada vez que estudo esse texto, cada vez que me debruço sobre esse texto, mais uma camada vem à tona, mais sentido o texto ganha, mais amplitude o texto ganha. Ler a Bíblia é inesgotável. A vida é muito curta para a gente entender Lucas 15. Dirá a Bíblia toda. Precisamos da eternidade. E ainda assim não vai ser suficiente tamanha riqueza que a Sagrada Escritura possui. Por isso a gente pode ler um texto várias e várias e várias e várias vezes. O sentido é o mesmo. O significado está dado. Mas as camadas, os olhares, o contexto, como a gente está, o nosso contexto, tudo isso vai se renovando e cada vez mais o texto ganha em força, ganha em potência, ganha em profundidade. Quero meditar com vocês nessa que é a maior parábola contada por Jesus. De todas as parábolas que ele conta, esta é a maior. Vamos ler inteiro. Lucas 15, do versículo 1 ao 31. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai.
Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou. O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oremos. Pai, fale conosco através de Tua palavra, nos ensine, nos exorte, nos encoraja, traga esperança, mas traga também, Senhor, alerta, traga temor, traga também misericórdia, traga justiça, mas traga também Tua graça. Essa é a nossa oração nesta hora, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Eu disse a vocês que é um texto com muitas camadas, né? E eu queria mostrar para vocês quantas camadas existem nesse texto. Imagine você que esse texto está sendo endereçado para uma igreja. Uma igreja que pode ter, como as nossas igrejas, inúmeros problemas. Dentre os inúmeros problemas que nossas igrejas possuem, e que muito provavelmente as igrejas que liam este evangelho, primeiramente a audiência desse texto enfrentava, dizia respeito a uma igreja que pode ter, de um lado, pessoas que conhecem as Escrituras, que entendem as Escrituras, foram forjadas nas Escrituras, conhecem as histórias bíblicas, cresceram na igreja, têm estudos na cabeça das Escrituras, sabe o vocabulário, sabe o jargão, sabe o contexto das Escrituras, não é? Sabe passagens da Bíblia e consegue perceber referências bíblicas importantíssimas. E do outro lado, existem pessoas que não conhecem as Escrituras, pessoas que desconhecem as Escrituras, talvez porque não tiveram uma formação, porque não cresceram nas Escrituras, não tiveram entendimento das Escrituras. Elas vêm acompanhadas de uma enorme ignorância das referências bíblicas, elas vêm ignorantes com relação ao texto bíblico, elas não vêm ignorantes com relação à prática, à moral, à ética na igreja. Elas sabem como se comportar num culto, sabem como se comportar numa igreja, mas elas desconhecem as Escrituras, elas confundem Golias com Sansão, Moisés com Noé, elas trocam os textos das Sagradas Escrituras, elas perdem as referências, elas não sabem das histórias com clareza, muito embora vivam como cristãos. Imagine que no contexto da primeira audiência, a primeira, talvez, visibilidade da igreja sejam de maior parte deles de judeus, que convertidos não só conhecem as Escrituras, mas conhecem a Jesus. E do outro lado, gentios, que não tiveram uma herança de discipulado, que não cresceram escutando as Escrituras, que sabem muito sobre Homero, sabem muito sobre Hesíodo, sabem muito sobre Píndaro, Sófocles, Eurípides, mas não conhecem absolutamente nada sobre Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué.
são gentios, cresceram com comportamentos diferentes, com maneiras diferentes, com visões de mundo diferentes. São estes os que vão primeiro ler essa passagem, que vão perceber uma tensão na igreja, que percebem que a igreja também vive essa tensão entre aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem, e que aqueles que conhecem, que poderiam ter todos os motivos do mundo para ser felizes, não são. São vazios. Cresceram na igreja, conhecem as Escrituras, entendem as Escrituras como ninguém, mas não se sentem plenos, não se sentem cheios, se sentem vazios. E uma palavra poderia resumir suas vidas: descontentamento. Falta-lhes contentamento, não se contentam com o que têm, nada lhes dá prazer, alegria, porque não são plenos. E do outro lado, de repente, parecem enxergar pessoas plenas, pessoas cheias, ignorantes das Escrituras muitas vezes, não têm o pedigree de ser neto, bisneto, filho, de uma tradição de crentes no Senhor que conhecem as Escrituras desde pequenos, mas que parecem não faltar vigor. Tem vigor, tem quebrantamento, e você olha e você diz assim: puxa vida, será que para ter plenitude eu precisaria abandonar a fé e viver a vida como essa pessoa um dia viveu? Então pessoas que podem crescer na igreja e são filhos de crentes, às vezes filhos de pastor, que vão crescendo na igreja, crescendo com esse vazio no peito, e vêm os testemunhos de pessoas que quando encontram o evangelho são transformadas e dizem: eu quero isso. Às vezes acreditam, às vezes até suplicam, pedem a Deus: Senhor, será que eu preciso ir até o fundo do poço? Será que eu preciso ir até o grau zero de toda a existência humana para que eu possa ser resgatado e sentir isso que o outro sente? Quero me dirigir a todos aqueles que não se sentem plenos nessa noite, e mostrar como esse texto, sob muitas camadas, tem muito encorajamento, muita exortação, muita orientação de Deus. É interessante como a primeira camada que a gente acabou de observar é a camada daqueles que estão lendo pela primeira vez o texto. A segunda camada que eu quero chamar a sua atenção é a camada dos ouvintes que estão ouvindo a parábola de Jesus. Não a igreja que está lendo, não a igreja que está lendo Lucas 15, mas aqueles que estão ali, literalmente ouvindo o discurso de Jesus, e que nós sabemos porque Lucas escreveu. Essa é a segunda camada. Nessa segunda camada nós estamos diante de um texto dividido em 4 partes. Primeira parte, versículos 1 e 2, até, você poderia, nessa primeira parte, ir até ao 3a, para ser mais exato. Primeira parte, do versículo 1 ao 3a. Segunda parte, do versículo 1 a 3. Segunda parte, versículo 4 a 7. Terceira parte, versículo 8 a 10. Quarta parte, versículo 11 a 32. Quando você olha o texto a partir dessa estrutura que acabei de apresentar para você, você percebe que as partes não são iguais. A primeira parte é muito curta, a segunda e a terceira parte são equivalentes, a quarta e última parte ela é gigante, desproporcional, ela é maior do que as outras. A primeira parte é a narrativa, nos oferece o contexto da parábola que Jesus conta. Eu não disse parábolas, eu disse parábola. Observe que a parábola que Jesus conta é determinada pelo versículo 3,
quando Lucas diz, então Jesus lhe contou estas parábolas. É isso? Não, o que o texto diz? Jesus lhe contou esta parábola. Uma parábola em 3 atos, em 3 partes. A primeira parte, você vai encontrar do versículo 4 ao 7, a segunda do 8 ao 10 e a terceira do 11 ao 32. São 3 partes de uma parábola que Jesus vai contar e que facilmente nós identificamos como se fossem 3 parábolas. Tanto é assim que boa parte dos textos das Escrituras que nós temos traduzidos vem com os 3 títulos, que ajudam a gente a identificar cada uma dessas parábolas como se fossem parábolas que Jesus está contando. Mas observe, Lucas está dizendo parábola, por uma razão, elas 3 não podem ser lidas separadamente, é um crime interpretar essas parábolas isoladamente. Criminoso, uma pessoa que faz isso é uma pessoa criminosa, tem que ser presa. Prende e não solta nunca mais, deixa lá no Hades. Está vendo? Se você deu risada, isso é memória bíblica. Isso é referência. Isso é referência. Isso é linguagem. Linguagem de quem está lendo a Escritura e percebeu a referência. Então observe. Tem que prender um cidadão que separa essas parábolas e prega essas parábolas separadamente. Porque não pode fazer isso. Elas fazem parte de um todo. São 3 histórias contadas numa única parábola. É como se todas elas 3 fossem um todo, que eu consigo identificar suas partes, suas 3 histórias, mas eu não posso separá-las. Deu para entender esse ponto? A pergunta é, por que eu não posso separá-las? Porque se eu separo elas, eu não consigo entender nenhuma delas. Uma lança luz à outra, porque todas essas 3 partes da parábola contada por Jesus, visam dar conta do contexto apresentado nos versículos 1, 2 e 3. Veja, nessa segunda camada nós encontramos uma audiência, também dividida em 2 categorias. A categoria dos publicanos e pecadores, e a categoria dos fariseus e escribas. Não parece que pecadores e publicanos conhecem muito bem a Bíblia. Certo? Parece que a figura dos pecadores e dos publicanos é a figura daqueles que se conhecem muito mal e porcamente as Escrituras. São aqueles que possuem uma espécie de vazio significativo das Escrituras. Desconsideram o entendimento das Escrituras e por isso precisam ser ensinadas. Precisam ser ensinadas. Precisam de instrução. Precisam de ensino. Elas estão carentes de ensino e por isso o texto começa dizendo que aproximavam-se de Jesus publicanos e pecadores para ensinar Jesus. Jesus, deixa eu ensinar uma coisa aqui para o senhor. É isso que acontece? Não, publicanos e pecadores se aproximam de Jesus para ouvir. E qual é o cenário do ensino? O cenário do simpósio. Simpósio no grego significa banquete, daí a gente tem simpósios. Não é? Os simpósios, eles são aqueles banquetes antigos que acontecem tanto entre gregos como acontece entre os povos também de origem semita, como é o caso de Jesus aqui com os publicanos e pecadores. É muito comum alguém que é dado ao ensino, que é mestre, ser convidado a participar de um banquete. E quando você é convidado para participar de um banquete, pressupõe-se que você vai ensinar, você vai discursar, e aqueles que estão sentados à mesa, eles é que vão participar dessa aula maravilhosa.
eles vão poder se dirigir àquele que está discursando, fazer perguntas, eles vão ser objeto de ensino. Outras pessoas podem participar do banquete? Pode, mas elas não podem comer, nem podem se sentar à mesa. Elas podem ficar ao redor, elas podem ficar todas ali ao redor, ouvindo, assistindo aquela discussão que está acontecendo à mesa. Aquilo que está acontecendo, elas podem ver. Isso é o que acontece quando Simão convida Jesus, Simão fariseu, para visitar a sua casa para um banquete. Ele convida Jesus para um banquete, não é porque ele quer alimentar Jesus. Ele quer que Jesus fale. E ele quer pegar alguma coisa na fala de Jesus para poder virar-se contra Jesus. Não recebe Jesus com um beijo, não recebe Jesus com as prerrogativas com as quais ele deveria ser recebido. Muitos entendem que um anfitrião deveria tirar inclusive sua capa, estender ao chão, para que ela fosse como um tapete para receber aquele convidado de honra. Jesus tinha sido convidado. E depois disso, seus pés eram lavados por um criado, por um servo da casa. Não lavaram os pés de Jesus. E vocês lembram quanto é importante o lavar-pé para o banquete, o último banquete, o banquete final, o simpósio final de Jesus com seus discípulos. Não tem um servo, mas tem mesa, tem comida, tem o Senhor da mesa, tem aquele que vai ensinar no banquete, mas não tem um servo para lavar os pés antes deles chegarem à mesa, porque as mesas são rentes ao chão, elas diferentes, as mesas desse contexto, diferente das nossas mesas, elas não escondem nossos pés, elas mostram. Nossas mesas escondem, a gente põe o nosso pé para dentro da mesa, mas as mesas antigas são rentes ao chão e os nossos pés ficam à mostra. Então, quando Jesus estava na casa de Simão, ele estava com os pés sujos, e todo mundo que não sentou-se à mesa, mas que chegou ali, como aquela mulher, aquela meretriz, que vai lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela só pode entrar ali porque aquele lugar estava aberto para todos os ouvintes assistirem o banquete, assistirem o que Jesus tem para ensinar. E todos estavam vendo os convidados com os pés lavados, menos Jesus. Jesus estava com os pés sujos naquele momento em que aquela mulher lava os seus pés. E é tão interessante, né? Ele termina o ministério sem ter os seus pés lavados, mas lavando os pés de todo mundo, porque ninguém senta na mesa de Jesus com os pés sujos. Por isso ele lava o pé de todo mundo, para que ninguém se sente à mesa sem ser acolhido, recebido, sem ser claramente recebido como um bem-vindo. Então imagine que Jesus não foi bem-vindo para Simão, mas esperavam que Jesus fizesse um discurso, esperavam que Jesus dissesse algo. Imagine que agora Jesus está também num banquete, e ele está num banquete, e nesta mesa de pessoas ilustres, não tem fariseus e escribas. Quem está sentado à mesa com Jesus? Publicanos e pecadores. Eles estão sentados à mesa, comendo com Jesus, bebendo com Jesus, mas porque eles querem simplesmente beber e comer, um happy hour, o dia foi cheio hoje, vamos comer um pouquinho aqui, um negocinho ali, acolá. Não, está acontecendo um seminário ali teológico, está acontecendo ali ensino das Escrituras. Jesus está provendo ensino, é o próprio Deus falando com publicanos e pecadores, e fazendo publicanos e pecadores ouvirem. Eles estão calados. Quem está ensinando é Jesus. Que cena maravilhosa, que cena gloriosa. Homens pecadores, homens preocupados com dinheiro, 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 homens que só querem se dar bem na vida, só querem grana, 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 estão sentados agora ali, e não estão atrás de grana, não estão atrás de mais prazer, mais sexo, mais poder. Não estão ali pedindo milagres para Jesus, dizendo: Jesus, cura minha sogra. Não estão dizendo ali qualquer outra coisa que possa cobrar de Jesus um grande feito. Não. Eles estão sentados, apenas ouvindo o que Jesus tem a dizer. Que milagre! Fazer uma pessoa interesseira, que só quer grana, que só quer sexo, poder, parar tudo para ouvir a voz de Deus. Que coisa gloriosa, meus irmãos. O que faz uma pessoa tão gananciosa, tão dada aos prazeres deste mundo, parar tudo para ouvir a voz de Jesus que nós ouvimos desde pequenos?
O que faz alguém mover tudo para sentar-se à mesa de Jesus, para só ouvir Jesus. Que coisa gloriosa. Mas do outro lado, tem outro grupo de fariseus e escribas. Os fariseus e escribas eram ignorantes da Bíblia? Eram ignorantes das Escrituras? Claro que não. Um escriba, ele sabia textos e textos e textos e textos da Bíblia de cor. De cor. Sabia comparar passagens do Antigo sabe, de uma maneira extraordinária. Eles copiavam os textos da Bíblia, conheciam as Escrituras. Um fariseu é um mestre da lei. Um fariseu ensina a lei, conhece os mandamentos, conhece a palavra de Deus, entende as Escrituras. Muitos de nós usamos a palavra fariseu para xingar, né? É gostoso, né? Quando você está vendo aquele irmão, não é? Que se acha, né? É um fariseu. Não é gostoso falar, ó, fariseu. Fala assim, fala, ó, fariseu. Ah, que xingamento gostoso. Quando você enche a boca para xingar o sujeito de fariseu, você está querendo dizer o seguinte: esse cara acha que ele sabe tudo, ele conhece tudo, mas ó, tá vendo? É um fariseu, é um hipócrita. Não vive o que prega. A gente acha um sujeito assim, ó, que é coisa rara, mas quando a gente acha um sujeito que vive o que, não vive o que prega, a gente enche a boca e diz fariseu. Tem até gente cantando isso. Agora, esse não é o sentido de fariseu das Escrituras. Já é uma leitura nossa que demoniza o fariseu. Nós não deveríamos olhar para o fariseu e demonizá-lo. O tempo fez a gente usar essa palavra fariseu de uma maneira tão negativa. Se a gente recuperar o sentido de fariseu, talvez haja mais fariseus nessa casa, nessa noite, do que jamais houve em todo esse tempo, toda a história dessa igreja. Fariseu é um zeloso das Escrituras. Fariseu é alguém que zela pela palavra de Deus, que quer cumprir à risca o que as Escrituras estão dizendo. Então eles conheciam as Escrituras. Mas quando eles estão diante de Jesus, eles não conseguem fazer o essencial, que é ouvir. Eles só conseguem falar. Quero me dirigir para aqueles que só conseguem falar na igreja, mas não conseguem ouvir. Se aproximam, é para falar, não para ouvir. Em outras palavras, se aproximam, é para ensinar, nunca para aprender. Se aproximam, é sempre para oferecer algo, nunca para receber. Eles não são treinados para aprender, não são treinados para ouvir, e não são treinados para receber. Não sabem receber. Por isso eles só murmuram. A murmuração aqui ela é muito interessante, porque a murmuração é a falta de contentamento. Ou palavra gostosa de dizer, né? Murmurar. Outra palavra, que palavra bonita. Murmurar. É aquela palavra bonita que a gente usa quando a gente está descontente. Claro, estou sendo irônico. Murmurar é aquela coisa que a gente faz quando a gente tem tudo e descobre que tudo não é tudo. Murmurar é aquela sensação de que queríamos tanto sair do Egito, estamos fora do Egito, estamos enfrentando um deserto, mas se eu soubesse que era isso, era melhor ter morrido no Egito. Sabe, murmurar é falta de contentamento. Você não está contente com o que está acontecendo agora. Nada te faz contente, nada te dá alegria. Você não tem motivo de festa, você não tem motivo para celebrar, você não tem motivo para se alegrar. É só murmurar. E eles murmuravam de um jeito em que eles criticavam não os publicanos e pecadores, porque poderia ser a história da inveja aqui, né?
Poderia muito bem ser a história da inveja, a história de um grupo da igreja que tem inveja do outro. Que grupo é esse? O grupo que tem e o grupo que não tem. E o grupo que não tem fica com inveja do grupo que tem. Como acontece com boa parte de nossas crianças em festa de aniversário, quando uma perde o presentinho, não tem o presentinho, pega o presentinho do outro, comete o pecado do 10º mandamento, que é o primeiro pecado da humanidade, toma o que não é seu, certo? Vira um furdúncio, às vezes diz, não, mas tem outro brinquedo aqui, não quero esse, eu quero aquele. E aí fica aquela coisa, sabe, que você percebe que não é mais o brinquedo, não está em jogo o brinquedo, o que está em jogo ali é a inveja, presente no coração já desde as mais tenras crianças. Não, mas a história não é essa. Não é a história de grupos que invejam os outros porque tem e o outro não tem. Mesmo porque a revolta deles não é com os publicanos e pecadores que estão ouvindo o ensino de Jesus. Eles não estão revoltados porque pessoas estão sendo agraciadas pelo ensino de Jesus. Eles não estão revoltados porque outras pessoas estão sendo abençoadas por Jesus. Eles não estão revoltados porque outras pessoas estão prosperando porque Jesus está prosperando. Entende isso? Eles estão revoltados porque Jesus recebe pecadores e come com eles. Bom, isso é um problemão, certo? Pensa que para um fariseu com escriba isso é um problemão. Por que é um problemão? O fariseu ensinava para o seu filho, desde pequenininho, o seguinte: filho, todas as vezes que você chegar aqui para uma refeição, lave sua mão. E não é por questão de higiene como acontece com os modernos. Nós modernos não lavamos as mãos por mero ritual, liturgia de alimentação. Nós lavamos as mãos muitas vezes e o que a gente mais aprende é lava as mãos porque não pode comer com a mão suja, porque senão você vai passar mal, vai ficar doente. Então é uma questão de higiene. Eles não lavam a mão por questão de higiene, eles lavam a mão por cerimonialidade. Então está dizendo, filhinho, lave a mão. Imagine o menininho dizendo para o papai fariseu, mas por que, papai, eu tenho que lavar a mão? O papai vai dizer, filho, você não sabe onde você pôs essa mão. Vai que você colocou essa mão onde a mão de um outro samaritanozinho colocou a mão. O demônio que estava nele foi parar nesse lugar onde você pôs a mão e estava lá. Você colocou a mão e aquele demônio que estava no samaritanozinho agora passou para a sua mão. E agora você pegou a comida com as mãos, que ninguém usa talher nessa época, come usando as mãos. E agora quando você pega aquele pedaço de pão, filho, o demônio que estava no samaritanozinho, que passou para o banco onde você sentou e pôs a mão, agora estava na sua mão e agora passou para o pão. Quando você der a dentada, o demônio vai estar dentro de você e vai chamar uns 70 para morar dentro da sua vida. Imagina o fariseuzinho recebendo ensinamento. Nossa, eu não vou nem brincar com isso. E tome cuidado, imagina o menino. Por que, papai? Se você estiver comendo e os samaritanos iam passar correndo e a sombra dele projetar sobre o prato de comida, joga fora. Porque senão você vai trazer uma legião para dentro de você. Então imagina que eles são treinados a não se envolver com os publicanos e pecadores, sobretudo com aqueles que estão ligados, com os pecadores que estão ligados, com inclusive a impureza, não só de um fluxo sanguíneo, homens que não vão passar nunca ao lado de duas mulheres, porque ele nunca vai saber se as duas estão no seu dia menstrual, e se estiverem no dia menstrual, só de passar por entre as duas ele já estaria contaminado. Não é só por isso, é pelo fato de que muitos pecadores apreciavam aquela pururuca, aquela carne de porco, que só pecadores vão gostar, apreciar e comer. Eu senti agora muitos pecadores aqui nesse ambiente. Alguns ficaram um pouco até tristes assim, sabe? Daqui a pouco o Jonas vai dizer que não vai poder ter aquele porquinho ali assadinho e tal. Não, aliás, não fala sobre porco hoje, vamos falar isso amanhã. Mas veja, eles estão murmurando contra Jesus porque Jesus está recebendo pecadores e publicanos. Publicano é gente que gasta o dinheiro, viu? Gasta o dinheiro, que não é brincadeira. Fariseu é econômico. Ele gosta de reter. Ele vai retendo, vai guardando, até o dia em que Deus vai dizer, louco, essa noite pedirão a sua alma.
Já os publicanos não, eles são dissolutos, eles gastam dinheiro adoidado, eles estão macomunados com o império. Então eles estão olhando tudo aquilo, dizendo assim, mas como Jesus aceita a gente dessa laia à mesa para comer com ele? E aí o que acontece na sequência? Jesus lhes contou esta parábola. Aí Jesus começa a contar a parábola. Preste atenção. Qual de vocês é um homem? Versículo 8. Veja, ele não diz, vou contar uma outra parábola. Ele diz, ou. Olha uma palavrinha, ou. Versículo 11. Olha como o tradutor, como o Lucas, ele foi enfático. Jesus continuou. Não está interrompendo. Elas estão todas conectadas, como se fizessem parte de um argumento que Jesus quer apresentar. E é isso que ele vai apresentar. Ele vai apresentar uma parábola dividida em 3 histórias. A primeira história não é a história da dracma perdida, mas é a história da mulher que tinha 10 dracmas. Melhor dizendo, não é a história da ovelha perdida, mas do pastor que tinha 100 ovelhas. Versículo 4. A segunda história, versículo 8, não é a história da dracma perdida, mas é a história da mulher que tinha 10 dracmas. E a terceira história, versículo 11, não é a história do filho pródigo, mas é a história de um pai que tinha 2 filhos. A gente, em geral, se equivoca com relação a essas parábolas por causa dos títulos que estão aqui, certo? Quando você olhou no título da sua Bíblia, está aí, né? Parábola da dracma perdida, parábola da ovelha perdida, parábola do filho pródigo, não é isso? Do filho perdido. Obrigado, você foi um anjo. Deus te revelou. Posso deixar aqui. Tem embaixo aqui? Rapaz, mas isso aqui é chique, hein? Não, cara, tá... obrigado. E a gente vê esses títulos, parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida, parábola do filho pródigo, e a gente acha que isso é Bíblia. Cuidado. Esses títulos foram acrescentados a posteriori. Tá? Nos textos originais eles não apareciam, eles vieram depois. E muitos desses títulos são muito bons, porque ajudam a gente a encontrar as passagens. Era para justamente isso, para a gente achar as passagens. Imagine que não tinha nada disso, não tinha versículo, não tinha capítulo, não tinha nada. Era muito difícil de achar as passagens. Então esses títulos foram dados para facilitar. Se isso te consola, Martinho Lutero, na hora de fazer a tradução, também incluiu as parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo. Tá? Mas veja, não é isso, o centro das 3 histórias que Jesus conta não é nem a ovelha perdida, nem a dracma perdida e nem o filho perdido. O centro das parábolas de Jesus, os protagonistas são o pastor, a mulher e o pai. Certo? Por isso que quando você encontra um título assim, esse título, por exemplo, eu te aconselho a riscar ele mesmo. Ele não tem problema nenhum. Minha mãe um dia encontrou, quando estava no seminário, eu aprendi no seminário estudo e fui riscando, né? Risquei, isso aqui não é Bíblia, isso aqui não é Bíblia, isso aqui não é Bíblia. E minha mãe ensinou a gente a não podia deixar a Bíblia no chão. Se deixasse a Bíblia no chão, era nordestina, e não tinha esse negócio dessa educação moderna que a gente tem hoje aí não, viu? Ali funcionava um outro tipo de pedagogia. Uma pedagogia de coro, viu, meus irmãos? Então a gente aprende rapidinho, certo? Então Bíblia não fica no chão. Esses dias eu fui visitá-la e de repente deixei a minha Bíblia no chão só para levantar. Ela, menino, imagina, eu casado, não é? Filhos e tudo, e ela me implicando com a Bíblia no chão. Ela é assim. E ela abriu minha Bíblia e viu que estava tudo riscado. Ela falou, menino, você entrou no seminário para virar ateu. Como assim? Você entrou no seminário? Você está riscando a palavra de Deus. Imagina se eu deixo a Bíblia no chão, a pedagogia que é do oprimido. Real ali, ia acontecer. Meus irmãos, imagina se ver a Bíblia riscada. Foi isso que aconteceu, meus irmãos. Eu vou ensinar para você hoje como teologia livra você de uma surra. Certo? Eu falei, mãe, antes de você fazer qualquer coisa, senta aqui, eu vou te explicar. Ela disse, acho bom você me explicar. Como esse negócio de riscar a Bíblia? Eu expliquei para ela, mãe,
Esses títulos não estavam antes. Alguns deles ajudam, outros deles atrapalham. Por exemplo, eu posso apostar que a senhora interpretou essa passagem errada porque a senhora foi olhando para esses títulos. Mas como isso? Eu falei assim, veja, Jesus não está contando a história da ovelha perdida, é que quase ela morreu. Como assim a Bíblia está dizendo a história? Sempre aprendi da ovelha perdida. Eu falei, mãe, calma, a história não é da ovelha perdida. Jesus não contou isso. Meu filho virou liberal. Falei, calma, mãe, olha aqui, observe o versículo 4. Aí ela leu, lê para mim, mãe, eu tive que fazê-la ler. Aí ela leu, qual de vocês é o homem que possuindo 100 ovelhas? Está vendo, mãe? Olha que história que Jesus está contando, de quem que é? É de um homem que tinha 100 ovelhas. Olha, mãe, corre os olhos aí para o 8. Aí ela correu os olhos, ou qual é a mulher que tendo 10... Está vendo, mãe, Jesus está contando a história da mulher que tinha 10 dracmas. Olha agora o último, mãe. E Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. Olha isso, mãe. É a história de um pai que tinha 2 filhos. Aí, eu vou contar para você como é que foi a história. Esses títulos são, às vezes ajudam, às vezes atrapalham. Nesse caso aqui, atrapalha. Mas quando a gente passa por cima deles e olha para o texto, a gente percebe o que Jesus está fazendo aqui. Primeira coisa importante. Quem precisa de defesa nessa passagem? Jesus ou os publicanos e pecadores? Quem está sofrendo acusação? Publicanos e pecadores ou Jesus? Jesus, né? É Jesus que está dizendo, este, olha o pronome demonstrativo, este come com publicanos e pecadores. Então Jesus precisa apresentar o motivo do porquê ele come com publicanos e pecadores. E ele vai se dirigir a quem? Olha a camada aí importante. Para quem que ele vai se dirigir? Para os fariseus e escribas. Então essa parábola, que é a maior parábola que Jesus contou, e que a gente tem notícia no texto bíblico, foi uma parábola direcionada a fariseus e escribas. Jesus se direciona a eles. Ele está se direcionando a pessoas que conhecem as Escrituras ou pessoas que ignoram as Escrituras? Que conhecem. Pessoas que cresceram temendo a Deus e estudando as Escrituras, ou pessoas que cresceram estudando, não é, os autores gentios, pagãos? Cresceram estudando as Escrituras. Olha que camada interessante. Quais seriam as histórias mais importantes que talvez eles conhecessem de cor e salteado? Você acha que eles conheciam a história, por exemplo, de Adão e Eva? Conheciam, do Jardim do Éden. Conheciam a história da transgressão dos seus pais? Conheciam. Quando houve o primeiro assassinato? Foram 2 irmãos, né? Um se chamava Caim e outro Abel. Um mais velho e outro mais moço, não é isso? O que o mais moço fazia? Quem era o mais moço? Ih, virou todo mundo publicano e pecador de uma hora para outra? Quem era o mais moço? Eita, tem crente aqui. Abel. Quem era o mais velho? Caim. O que acontece com Caim? Não suporta que Deus expresse alegria pela oferta de Abel, seu irmão. E quando ele mata o seu irmão e Deus o procura, o que ele responde? Acaso sou eu tutor do meu irmão? O sangue do teu irmão clama da terra. E aí ele cai em si e percebe o pecado que cometeu. Daí para frente, a gente vai ver a Escritura narrando o drama de irmãos. Eles conhecem a história de Abraão, mas conhecem a história de Isaac e quem é o irmão de Isaac? Ô seus publicanos! Isaac e Ismael. Tinha escutado Israel. Eu escutei alguns falando assim, Jacó. Eu falei, eita. E Ismael. Eles têm uma relação ali complicada, né? Quem é o mais velho? Ismael. Mas quem é o filho da promessa?
Isaac. Tem uma tensão entre eles? A tensão é grande. Não é isso? Dali a pouco quem vem? Abraão, Isaac? Jacó. O que acontece? Jacó tem irmão? É a história mais importante de irmãos do Antigo Testamento. Os dois estão no ventre materno e os dois estão em... Eles conhecem a história. Jesus está falando com gente que conhece Bíblia, que conhece a referência. Quando você conta uma historinha, vem a referência e fala, eu sei de onde ele está falando. O fariseu sabe que Jesus está contando uma história que leva eles para Jacó, que leva eles para Esaú. 2 irmãos, um mais velho, um mais moço sempre querendo o lugar do mais velho. É capaz de se fazer passar pelo irmão para ter o direito na parte que cabia ao irmão. O irmão fica tão furioso, porque o irmão é ganancioso. É o irmão que vive no campo. Ele não é do campo. Ele é mais intelectual. O outro parece o fofão. A Bíblia descreve ele como ruivo. Mas um bicho, né? Forte, né? Ele é exatamente essa figura do campo. Vai para a guerra, é caçador. Ele trabalha no campo, vive no campo, trabalha no campo, e o pai ama ele. Mas Jacó, o que ele faz? Sabe fazer um prato de lentilha, com uma pimentinha vermelhinha ali, fica uma delícia. O sujeito está morrendo de fome, ganancioso, que só pensa nisso aqui, na hora, que só quer prazer, que só quer isso, na hora se entrega. Compra a primogenitura do irmão, se faz passar pelo irmão. O irmão, quando descobre, fica tão irado. Eles se separam. Jacó vai sofrer tudo para aprender que ele era um traidor, que ele era um dissimulado. Meus irmãos, quando eu leio a história de Jacó, eu fico tão feliz, sabe, meus irmãos? Porque eu digo assim, meu Deus, se ele foi eleito, eu posso. A régua está baixa, está boa essa régua. Eu me enquadro aqui nesse negócio aqui, tem salvação. Porque se você olha um Jacó, se olha um Pedro, meus irmãos, dá até uma autoestima melhora, não? Se olha assim, você fala, se o Senhor escolheu numa lista que começa com Pedro e com Judas, meu irmão, você tem que estar nessa lista. Certo? Então, imagina, um Jacó assim, desse jeito, todo tortuoso, dissimulado, vai comer o pão que o diabo amassou, vai amar, vai ter 2 filhos que ele ama até a velhice. Um deles, vai ser traído, vai ser vendido como escravo no Egito. Mas antes de tudo isso acontecer, ele precisava se reconciliar com seu irmão. E você lembra o que aconteceu? Quando ele estava chegando perto do campo, ele ia se encontrar com Esaú. Manda uns presentes para ele. Essa é a estratégia de Jacó, viu? Jacó, a vida dele inteira foi fazer isso. Olha, eu vou ter que fazer o concerto. Antes de fazer o concerto, o que ele faz? Manda um presentinho. É igual o orientador quando vai dar aquela, no seu trabalho de conclusão de curso, ele vai dar as suas orientações. Primeiro ele fala as coisas boas, vai dizer, olha, seu trabalho está bom nisso, está bom naquilo, dá um monte de presentinho para você. Aí depois que você ficou toda... Aí ele vem com a verdade. Ele diz assim, olha, tenho porém contra ti, por causa disso. Então, foi isso que você fez. Jacó foi lá, mandou os presentes. E ele estava esperando Esaú arrancar a cabeça dele. E a Bíblia diz que Esaú correu até Jacó. E é uma expressão que só aparece ali. Agarrou no pescoço dele, tascou-lhe um beijo. Os 2 se reconciliaram. Eles conheciam essa história. Então agora você já sabe o que está no fundo, sabe? Eles conhecem Bíblia, entendem Bíblia. Agora vamos ler isso aqui que Jesus está dizendo com toda essa história na cabeça? Então Jesus começa. Primeira história de um pastor que tinha
100 ovelhas. O que acontece? Uma ovelha se perde. Então o que ele faz? Deixa as ovelhas no aprisco, as 99? Bem, resposta errada. Não tem aprisco nenhum nesse texto. Isso é por causa daquela música, eram 100 ovelhas juntas num aprisco. Lembra? As 99, pronto, é a canção que destruiu você, tirou o seu chão. Ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela inventa um aprisco que não tinha. Certo? A Bíblia não fala de aprisco nenhum. O texto está dizendo: qual de vocês é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no... Ai, que delícia! Onde que deixa as ovelhas? 99 ovelhas no deserto. E vai atrás da que se perdeu, que está dentro ou fora? Ah, está fora. Olha a espacialidade do texto. Olha como Jesus conta a história maravilhosamente bem. Ele mostra em primeiro lugar que deixa as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu. Primeiro porque ele tem 100 ovelhas. Ele poderia fazer as contas dizendo assim: pô, eu tenho 99 ovelhas. Aquela ovelha lá, pô, aquela ovelha já me deu tanto trabalho. Não tem vara que resolva aquilo ali. Aquilo ali está incorrigível. Quantas vezes eu já não quebrei a pata daquela ovelha? Sabe como que o pastor fazia, né? A ovelha está indo para o abismo. Aí ele tem 2 instrumentos, o cajado e a vara. A ovelha está indo para o abismo. Aí ele, quando ela cai, o que ele faz? Ele resgata a ovelha. Põe ela aqui atrás, pega a pata dela, já que ela estava indo para o abismo, pega a vara e... Aí ela volta. Dia seguinte, o que acontece? Como uma boa ovelha, né, ela vai para o abismo. E a ovelha, de todos os animais, Deus é muito sábio, meus irmãos. De todos os animais, Ele escolheu o mais estúpido para comparar com a gente. A ovelha é estúpida. Sabe, pensa um bicho estúpido. Seu cão é melhor do que uma ovelha, porque tem memória. Ele enterra um osso e no dia seguinte sabe onde está o osso. Alguns conseguem rodar a cidade inteira e depois voltar para casa. Não é? Tinha um cachorro da minha sogra que ele viajou a cidade inteira. A gente acha que ele tem filho por todos os lugares, onde ele foi. Porque ele sempre estava na estrada voltando. Como esse cachorro viajava esse negócio todo e voltava? Ninguém sabe, mas sabia o caminho. Uma ovelha, se perde, não sabe voltar não, meu irmão. A ovelha é um bicho tonto. E ela está vendo o abismo, e parece que a ovelha diz assim: eu amo o abismo. Eu adoro o abismo. Você está avisando, não vai dar errado, é jugo desigual. Você está avisando para a pessoa, você está dizendo, é jugo desigual. Não teve uma história que deu certo. É impressionante, meus irmãos. Cresce na igreja, vê esses casos acontecendo 1, 2, 3 mil vezes, mas vê lá a ovelha e vai, é jugo desigual, mas eu quero. Aí o pastor vai lá, pega a ovelha. Ele faz isso por 3 vezes. Na terceira, ele não usa mais a vara. Ele pega as 2 pernas e quebra. Aí ele vai tratar a ovelha que ele feriu. Porque se ele não fizer isso, ela vai se matar. Ela é suicida, está entendendo? Aí o que acontece? Ele cuida. Aí quando ela fica prontinha, o que ela faz? Volta para o abismo. E é tão bonito o Salmo 119, porque o Salmo 119 é isso, né? A história do Salmo 119 é a história de um jovem que ama a palavra de Deus. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Rios de lágrimas correm dos meus olhos quando os homens não obedecem à tua lei. Tua palavra me fez mais sábios do que os mais velhos. Tua palavra é mais doce que o mel. Não falta elogio à palavra, é alguém que conhece a palavra. Mas você já leu o último versículo do Salmo 119? Ando errante, como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, porque ele não esqueceu nem um só momento dos teus mandamentos. Como pode alguém que conhece a palavra está perdido na história? Porque a ovelha se perde. E ela só pode voltar se o pastor for atrás. Graças a Deus o nosso pastor tem 100 ovelhas. E ele conta. Está faltando uma,
Ele vai dizer assim, não, eu não tenho 99, eu tenho 100. E vai atrás da que se perdeu até encontrar e trazer de volta. Não há povo de Deus espalhado nesse mundo que Deus não reúna para si. Pode fugir, pode escapar, pode andar pelas veredas mais terríveis desse mundo. Deus vai mover a natureza até um grande peixe para engolir o cidadão e vomitar ele na igreja de novo. Não tem jeito, você pode comprar o bilhete para Tarsis, mas o crente nunca chega em Tarsis. Você pode planejar sua fuga de Deus, você pode planejar sua fuga da igreja, você pode planejar sua fuga das coisas de Deus, mas você não vai conseguir fugir de Deus, porque Ele vai mover, inclusive, a natureza para trazer você de volta. Ele vai, traz a ovelha, que estava fora, traz ela de volta, põe nos ombros, cheio de alegria, ele está super feliz, não é isso? E indo para casa, chama amigos e vizinhos dizendo, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim, que haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos, que não necessitam de arrependimento. 99 justos, que não precisam de arrependimento. De quem será que Jesus está falando? Calma. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? Onde é que está a moeda? Fora ou dentro? Então agora é dentro. Uma está perdida fora. A ovelha se perdeu fora. A outra está perdida dentro. A moeda perdida dentro de casa. O que a mulher tem que fazer? Ligar a luz, ver ali tudo. Ih, está uma bagunça essa casa. O que ela faz? Ordena. Porque você não vai conseguir encontrar a moeda perdida sem você organizar a casa. É condição para encontrar o que se perdeu, organizar a casa. E enquanto organiza a casa, ela acha a moeda. Imagina que a moeda valeria uma espécie de R$1, R$2. Pouco, né? Alguns poderiam dizer. Tá certo, pode ser pouco para uns, para outros pode não ser pouco. Mas certamente seria um absurdo para ambos dar uma festa, porque achou R$1, R$2. Imagine a pessoa convidando pessoas na sua casa. Venham, venham todos à minha casa para um grande banquete, porque eu achei minha moedinha de R$1. Aqui a gente vê, se na primeira o compromisso do pastor com as 100 ovelhas, e ele vai até a que se perdeu, até encontrar, aqui a gente vê o amor enlouquecedor dessa mulher. Por quê? É capaz de valorizar o que você e eu não valoriza. Uma dracma. Valor é uma coisa curiosa. Minha mulher, ela tinha guardado na Bíblia uma flor que ela colocou na Bíblia quando a gente, no tempo que a gente ainda não era casado, era namorado, éramos namorados, ainda somos, mas a gente não era ainda casado. E ela guardava na Bíblia. E eu me lembro um dia que ela abriu a Bíblia e estava lá a folha toda seca, fininha. Sabe quando fica fininha aquela folha, que ficou fininha? E ela olhou e disse, lembra? E, claro que eu lembro, eu vou dizer que eu não lembro? Você é maluco? Claro que lembro como se fosse hoje, filhinha. E quando você tem 2 filhos, os filhos até os 35 anos de idade, eles são selvagens. Depois eles viram seres humanos. Até ali, né? E nessa idade principalmente, eles são selvagens. São selvagens. Então ele olhou e pediu, mamãe, deixa eu ver. E ela olhou, imagina. De repente o menino fez assim, que legal, mamãe. Meus irmãos, a lágrima assim, ó, no rosto dela. E eu, meus irmãos, que eu não podia dizer assim, filhinha, isso é só uma folha seca, não serve para nada. Imagina se eu digo um negócio desse, eu durmo não é na sala, eu durmo fora da casa. E nessa hora você não pode dizer, olha, amorzinho, dá para a gente fazer uma outra folhinha dessa. Não tem mais jeito, entende? Ali você tem alguém que não conseguiu valorizar absolutamente aquele objeto, que é o meu filho, selvagem, que olhou aquilo, viu só uma folha seca, destruiu. E uma outra que olha aquela folha e diz assim, não, essa folha aqui tem uma história. E eu tenho uma história com essa folha.
Você nunca vai saber porque Deus te valoriza tanto, até você saber que a história que você tem com Ele não começou quando você disse, eu creio em Ti. Quando você descobrir que antes de você pronunciar a primeira palavra, antes de você respirar pela primeira vez nesse mundo, você já estava numa história com Ele, e Ele já tinha uma história com você. Então, veja, quando aquela mulher valoriza aquela dracma perdida e resolve dar uma festa, a gente vê a alegria de alguém que vai dizer a mesma coisa. Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus para um pecador que se arrepende. Então agora Jesus está dizendo, olhando para a cara dos fariseus, veja, quando um pecador se arrepende, anjos do céu fazem festa. E por fim, como termina? Com a parábola do pai que tinha 2 filhos, e aqui é o último argumento de Jesus. Observe que coisa curiosa. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, observe como o mais moço se refere ao pai, como pai. Ele só chama ele de pai, mesmo para fazer um mal ao pai, mesmo para agredir ao pai, mesmo para ferir o pai, ele o chama de pai. Vamos parar por aqui, porque aqui já tem muita coisa, né? Ele não está olhando para ele dizendo assim, quero que o Senhor me dê a parte na herança. Ele começa dizendo, pai. Entende? Pai, quero a minha parte que me cabe na herança. E o que surpreende? Que o pai dá. Então, não tinha como ele dar aquela parte se não fizesse a repartição inteira, na íntegra. Então, o que ele faz na hora? Antecipa o que não era para aquele momento. Certo? Ou seja, aquele menino tem a primeira experiência da graça, que é receber algo antes do tempo e sem merecer. Ele recebe o céu antes do tempo, sem merecê-lo. O problema é que o outro também recebe, entendeu? Como ele pediu para repartir a herança, o pai já repartiu. E a lei dizia que o filho mais velho sempre recebe a porção dobrada, sempre recebe uma porção a mais, melhor dizendo. Por isso que Jacó queria a bênção do pai, porque o filho mais velho sempre tem mais privilégios. Então aquele filho mais velho recebeu também, e recebeu muito mais que o filho mais moço. Só que o que escandaliza é que o pai dá, o pai não faz um sermão, o pai não briga, o pai simplesmente reparte os bens e dá aos meninos. O texto diz bem claro, e o pai repartiu os bens entre eles, entre os filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada. Ou seja, o que ele fez? O que todo publicano faz. Pega o dinheiro, gasta dissolutamente, gasta com os prazeres, o que todo pecador que estava sentado à mesa com Jesus faz. É o exemplo de tudo aquilo que o fariseu está criticando, dizendo, não façam isso, isso não é um bom caminho, não é bom fazer isso está errado, isso não agrada ao Senhor, é jugo desigual, por que você está indo para esse caminho? Ele gasta tudo, vivendo de uma forma desenfreada. O versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E esse é o outro lado interessante dessa parábola. A grande fome que aparece aqui mostra que não era só problema do rapaz. Ele não padeceu e foi até o fundo do poço só porque ele foi irresponsável com a grana.
ele está padecendo porque também acontece algo natural. Sabe aquela fome que José disse que viria? E que Jacó está com seus filhos na região de Canaã, desesperados, e que faz os meninos, que fizeram tanto mal para ele, por orientação de Jacó, ir até o Egito, para poder salvá-los da fome, porque se eles não tivessem o que comer, eles morreriam. E aqueles meninos que tinham feito tanto mal a José, e que foram enviados por um Jacó que olhava para José e dizia assim: meu senhor, eu amo esse menino, porque ele tem tudo que eu não sou, ele é tudo que eu nunca fui na vida. Eu nunca fui íntegro, ele é íntegro, ele é honesto, ele tem palavra, ele é verdadeiro no que ele faz. Ele é linguarudo, ele fala mais do que deveria, e ele aprende isso no final da vida, porque ele vive falando o negócio lá das roupas dele, aquela coisa toda das visões, dos sonhos. É linguarudo pra caramba, não consegue guardar as coisas dentro dele, tem que sair falando. Lá não, no Egito você vê ele segurando, segura o choro uma vez, não fala, segura o choro uma segunda, não fala. Quando chega a hora certa de se revelar, ele se revela. Sou eu, José. Mas agora é um José que não só é íntegro, não só é verdadeiro, mas agora é um José prudente, aprendeu a maturidade. Jacó olha para ele e diz assim: ele é tudo o que eu nunca fui. E os outros, né, com exceto Benjamim, todos eles são tudo o que eu fui, todos eles carregam em mim a dissimulação que eu fui. Olha como eles são, olha como Rubem é, olha o que eles são capazes de fazer, olha o que esses meninos são capazes. Eu conheço a história deles, mas ele agora vai enviar esses meninos sem saber que a fome que assola Canaã vai trazer reconciliação. A gente não conta só com os nossos pecados, meus irmãos. Não é o pecado, não é o erro daquele menino que fez ele voltar para o pai. Foi a fome. Aquela fome é o movimento do grande peixe, que não permite que você chegue em Tarsis nunca. Você pode comprar o bilhete, mas você não vai chegar lá. Um menino foi trabalhar porque estava passando necessidade, e os cidadãos daquela terra mandaram ele para os campos a fim de cuidar dos porcos. Você sabe que o porco é um animal impuro, os fariseus acham isso terrível, mas é para lá que ele foi parar. Então os fariseus estão olhando essa história e estão dizendo o quê? Bem feito. É isso que faz em não ouvir os mandamentos do Senhor. É isso que faz em não obedecer à voz do Senhor. Está vendo? Eu avisei, era jugo desigual. Eu avisei que se reunisse, se tivesse esse casamento, fizesse isso, ia dar tudo errado. Eu avisei, está vendo? Está tudo dando errado. Bem feito. Se tivesse escutado a palavra de Deus, se tivesse feito o que a palavra de Deus estava dando, não estava passando por isso. Então imagina Jesus contando a história e o fariseu, está vendo? Eles são dessa laia. Então, desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Gente, são os restos de comida. Mas ninguém lhe dava nada. Não é nem a comida dos porcos, é o resto que sobrava da comida dos porcos. Nem isso ele conseguia comer. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai. Que curioso isso, não? Ele não se refere ao homem que tinha 2 filhos como Senhor, mas como pai, meu pai. Observe, tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, olha aí, ele não se dirige ao pai chamando ele de Senhor, ele se dirige ao pai dizendo pela segunda vez, pai, pequei contra Deus e diante de ti e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Eu queria que você prestasse atenção como é um menino criado na igreja. Você percebe que é um menino criado na igreja? Ele não começa dizendo assim, pai, pequei contra o Senhor. Veja como ele começa dizendo, pai,
pequei contra Deus. Ele sabe que transgrediu o mandamento, honra teu pai e tua mãe. Ele sabe que quando ele pediu a parte na herança, ele desonrou o mandamento do Senhor. Ele sabe que ele quebrou o mandamento. Ele sabe que ele transgrediu a lei. Por isso ele está dizendo: Pai, eu não pequei contra o Senhor, eu pequei foi contra Deus, o meu pecado começou foi contra Deus. Filhos que crescem na igreja, gente que cresce na igreja, quando se chafurda na lama do pecado no mundo, sabe de onde veio, e por isso não encontra prazer suficiente, a não ser na casa do Pai, e vai voltar sim, e volta. Por quê? Porque sabe que transgrediu não contra o Pai, não transgrediu contra a igreja, não transgrediu contra a membresia de uma igreja, não transgrediu contra um pastor, transgrediu contra Deus. Pai, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado filho, me trata como um dos seus trabalhadores, e arrumando-se foi para o seu pai. E aí Jesus descreve a mesma cena de Esaú encontrando com Jacó, mas agora colocando o pai no lugar de Esaú. Olha que coisa curiosa, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, as mesmas palavras, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse, terceira vez, ele está diante do pai agora, e diz: Pai. Veja como a consciência de si, o que ele pensou e o que ele está fazendo são a mesma coisa. Não é mais uma alma dividida, não é mais alguém que pensa uma coisa e faz outra, não é mais alguém que diz uma coisa, prega uma coisa e vive outra. É alguém que está dizendo: eu vou dizer a meu pai, pequei contra o céu, diante de ti não sou digno de ser chamado filho. E quando está diante do pai, diz: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele, as sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Se acaba aqui, lindo e maravilhoso, né? Porque a gente compararia com as outras duas histórias. Tinha alguém que estava procurando algo que perdeu, esse algo que perdeu foi reavido. Quando se reavê o que perdeu-se, o que se tem na sequência? Festa, certo? Então rola uma festa agora, está tudo lindo e maravilhoso, e terminaria aí. Mas o argumento central de Jesus não está aqui, o argumento central de Jesus está no próximo. Porque o filho que estava perdido, e que estava perdido fora da casa do pai, era como uma ovelha desgarrada do rebanho de um pastor, que deixa 99 no deserto e não no aprisco, e vai atrás, olha aí, viu? E vai atrás daquela que se perdeu. Entretanto, Jesus conta uma segunda parábola que fala de uma outra coisa que está perdida. E que não está perdida fora, mas que está perdida dentro. Jesus é o pastor que tem uma ovelha perdida fora e que acabou de ser reavida e que ele está dando uma festa por ela. Mas Jesus também é aquela mulher que tem uma dracma perdida dentro de casa. E agora ele vai trabalhar a dracma perdida dentro de casa. E a dracma perdida dentro de casa, quando chega, o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor. Olha, percebe a diferença? Não tem pai. Não tem pai. Ele vai direto. Sabe a pessoa ressentida? O filho perdido dentro da igreja, ele é ressentido com o pai. Ele também está perdido. Está perdido tanto quanto o outro. O outro está perdido fora, mas chama a Deus de pai. O outro está perdido dentro
e nunca chama Deus de Pai, não tem comunhão com o Pai. Olha como ele trata o Pai. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer. Ou seja, ele está dizendo, o Senhor nunca fez, nem com um cabritinho, o Senhor fez agora com um bezerro gordo para ele, e eu queria só um cabritinho, o Senhor nunca fez. Veja como que ele vai dizer isso. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Percebe o narcisismo dele? Não só não quer relação nenhuma com o Pai, como é tão narcisista que ele queria um cabrito, não para festejar com o Pai e os amigos do Pai, mas para festejar ele com os amigos dele, sem o Pai. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Olha que coisa linda como encerra essa parábola. O pai não olha para esse menino e diz assim: desgraçado! Há tanto tempo eu venho acompanhando você. Quantas e quantas coisas eu não já fiz. Já livrei você de tantos perigos. Olha quantas bênçãos eu já derramei sobre sua vida. Você é um ingrato. Você não é capaz de olhar para o passado. Você não tem memória. Você é um desmemoriado. Você não consegue perceber que você recebeu porção dobrada. Você não consegue perceber os benefícios que você vive aqui debaixo dessa casa. Você então está dizendo que você não é feliz aqui dentro? Tem algum outro lugar que você poderia ser mais feliz do que aqui dentro? Ele poderia ter feito isso, né? E você estaria olhando aqui para ele dizendo assim. Mas não. Ele olha para aquele menino vazio, sem plenitude, há tanto tempo na igreja, escondendo de todo mundo o seu vazio, sua falta de plenitude, falta de contentamento, e diz: meu filho. Meus irmãos, que graça maravilhosa. Um Jesus que ama perdidos dentro e fora, e que chama meu filho, aquele que não o reconhece como pai, que só o reconhece como Senhor, como alguém que dá ordens, como alguém que manda, e obedece quem tem juízo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Todas as vezes que eu vejo Jesus encerrar essa parábola, eu fico imaginando, como será que aqueles fariseus e escribas reagiram? Será que eles dobraram os joelhos na hora e pediram perdão e disseram: Jesus, eu quero sentar à mesa, eu não quero mais ser infeliz, me alimenta, como o Senhor tem alimentado publicanos e pecadores, porque é isso que eu quero. Eu não quero as bênçãos que o Senhor tem para me dar, a riqueza que o Senhor tem para me dar, eu quero o Senhor é a minha riqueza. Eu não quero os bens que o Senhor me deu, eu quero o Senhor, porque o Senhor é a minha riqueza. Será que eles fizeram isso? Eu não sei o que eles fizeram, mas eu lembro que quando eu cheguei aqui nessa parte da história, eu olhei para minha mãe e ela estava chorando. Ela disse: filho, eu sou esse filho mais velho. Tem salvação para mim? Tem. Você pode não estar chafurdando na lama. Você pode não estar embalada, fazendo as coisas que outros estão fazendo.
mas você pode estar sofrendo um vazio existencial tão grande quanto daqueles que estão tentando preencher esse vazio existencial de um copo de bebida atrás do outro. Jesus é o pastor que vai atrás da ovelha perdida fora. É a mulher que vai atrás da dracma perdida dentro. É um pai que tem 2 filhos, que vai atrás do filho perdido fora, mas que também está comprometido com o filho perdido dentro. Você pode estar perdido na história com Deus, mas Deus sabe trazer você para a história de volta. E sabe como Ele faz? Dizendo assim: filho, seu irmão estava perdido, e está vendo? Ele está salvo. Como se Jesus estivesse dizendo para os fariseus e escribas: se eles encontraram salvação, por que vocês não encontrariam? É só sentar-se aqui. Sentem-se. Essa mesa não tem lugar marcado. Todo mundo pode se assentar aqui. Vem, pode se assentar. Se aproxima aqui dessa mesa. A gente não sabe se eles sentaram-se à mesa, mas a gente sabe se você pode se sentar à mesa com o Senhor hoje ou não. E para isso, meu irmão, para isso, minha irmã, basta uma única coisa: confissão de pecados. Deus não resiste à confissão de pecados, porque é a marca do eleito. O eleito não é impenitente. O eleito não vai resistir à confissão de pecados. Ele vai se quebrantar. Ele vai dizer: Senhor, eu sempre achei que por detrás de todas as minhas obrigações eu estivesse fazendo o certo, mas eu descobri que eu estou fazendo errado. A gente pode fazer tudo certo, sem amor nenhum ao Pai. E eu queria orar com você nessa hora, para que Deus te encontre, porque você não vai conseguir voltar, se Ele não te encontrar primeiro. Pai querido, nos encontre, Senhor, e nos salve. Tem misericórdia. Nos encontre, perdidos fora ou perdidos dentro, conhecendo as Escrituras ou ignorantes dela. Salva, Senhor, pelo poder do Evangelho, os ignorantes da palavra, para que eles, salvos, deixem de ser ignorantes e escutem a Tua palavra e sejam transformados por ela. Salva também os conhecedores da palavra, para que eles saibam que o conhecimento não é a mesma coisa que provar e ver que o Senhor é bom. Há tanta gente aqui que cresceu conhecendo as Escrituras, Senhor, mas que não consegue provar que o Senhor é bom. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor não é apenas aquilo que precisamos entender, o Senhor é aquilo que precisa ser devorado. Ensina-nos a não apenas entender quem Tu és, mas a Te devorar, a fazer do Senhor o alimento de nossa vida, de nossa alma, de nossa esperança. Que o Senhor nos ajude, Pai, hoje e sempre. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.